no terceiro dia, né, dessa série de ministrações que tem trazido alguns temas, né? Essa série tem por tema o que a Bíblia diz sobre isso. E nós estamos discorrendo sobre alguns temas. Falamos sobre os dons ministeriais, falamos sobre os dons espirituais. E hoje a gente vai estar falando sobre a igreja. A igreja como um organismo vivo. Amém? A igreja como um organismo vivo. Já me esquecendo também, queridos, antes de você ir embora tem cantina, tá? Tem esfirra de carne com queijo, torta de frango, cookies, brownies, guaraviton, chá, coxinha catupiry. Tem bastante coisa para você se divertir, amém, queridos? E abençoar o seu irmão, em nome de Jesus, tá? Então nós estamos numa série de ministrações, como eu estava dizendo, e hoje a gente vai falar sobre a igreja como, amém, queridos, não, fiquem em paz, eles estão lá atrás assim, ó, para mim, fiquem em paz, amém? A igreja como um organismo vivo. Bom, como eu disse, falamos sobre os dons espirituais, os dons ministeriais, que são capacitações sobrenaturais de Deus, né, que Deus nos dá, para a edificação da igreja, tá? E aí, a gente está fazendo que nem aqueles filmes americanos, né? Os filmes americanos começam do final, aí depois eles explicam o começo, né? Os filmes americanos são assim. Então eu fiz proposital realmente, começando falando sobre os dons ministeriais, sobre os dons espirituais, para chegar aqui, né? Falar da igreja. Porque tudo que Deus, né, nos dá, toda a capacitação de Deus, ela tem um propósito. O motivo é a edificação da igreja. Amém, queridos? Vocês estão aí? Amém? Mas o que é a igreja? Né? A igreja, será que é isso aqui? É o prédio? Com essas paredes pretas? E algumas pessoas, né, ficam incomodadas. Será que isso é a igreja? O que é a igreja? Né? Será que a igreja é as cadeiras? Será que a igreja é ar-condicionado? Será que a igreja é parede de tijolo? O que é a igreja? Então a gente vai discorrer sobre isso, tá? O texto base que eu quero usar é Efésios 4, 15 e 16. Efésios 4, 15 e 16. Diz assim: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo. Diga assim comigo: a cabeça é Cristo. Ele é a cabeça da igreja. De todo o corpo, dele todo o corpo, ajustado e unido, pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Olha que interessante isso aqui, ó. A igreja cresce, a igreja edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função, tá? Isso é muito importante nós falarmos. Algumas coisas para nós construirmos esse raciocínio, vamos dizer assim, algumas coisas para a gente começar a entender isso. A igreja não é ideia de homens. Vocês estão aí? Amém? A igreja começou com uma promessa de Jesus. A igreja não é ideia de homens. A igreja começou com uma promessa de Jesus. Eu não sei se consegue colocar aqui na tela para mim, eles ainda estão ajustando algumas coisas. Mateus 16 e versículo de número 18. Mateus, capítulo de número 16 e versículo de número 18. Então, precisa ficar muito claro. A igreja começou com uma promessa
de Jesus. Amém, queridos? Anote isso se você quiser, tá? Ela não é a ideia de um homem, tá? É o cumprimento de uma promessa de Jesus. Conseguiu? Não, né? Mas então eu vou ler para você, se você puder acompanhar, né? Só uma parte que na verdade eu anotei, que diz assim: edificarei a minha igreja. Jesus está falando com os discípulos, tá? Ele está dizendo assim, ó: edificarei a minha igreja. Ele, Jesus. A igreja é dele. Amém, queridos? A igreja é do Senhor. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Você pode dar glória a Deus por essa promessa, amém? Então ele, tá? Ele, o Senhor Jesus. A igreja é dele. A igreja é do Senhor. É um cumprimento da promessa dele. Foi ele quem falou, ó: eu edificarei a minha igreja. A minha igreja, a igreja do Senhor, tá? Então, tudo que Jesus promete, Ele cumpre. Amém, queridos? Guarde isso no seu coração. Tudo que Jesus promete, Ele cumpre, tá? Outro ponto importante que você deve anotar. Eu já falei aqui, mas vou repetir, para ficar bem claro e gravado na tábua do teu coração. A igreja não é o prédio. A igreja não é a estrutura, mas a igreja é um corpo vivo, um organismo vivo. E isso é a igreja, tá? A igreja não é um clube social, que algumas pessoas acham, tá? A igreja não é um prédio de tijolos, mas é um organismo vivo e em crescimento. Vocês estão aí? Amém? É um organismo vivo, tá? Que se movimenta e que está em constante crescimento. A igreja, ela cresce. A gente vê isso ao longo da história da igreja. Se você estudar a história da igreja, você vai ver. Começou com quantos? Quem se lembra? Começou com quantos discípulos? 12 discípulos. E aí foi indo, sim ou não? Aí 70, e foi indo, e 120, e foi crescendo. 3.000 numa pregação de Pedro, 5.000 numa outra pregação, e a igreja foi crescendo. Então a igreja é um organismo vivo que está sempre crescendo, tá? Se não está crescendo, alguma coisa está errada, tá? E o que faz a igreja ser esse organismo vivo? É Cristo, amém, queridos? Cristo é quem faz a igreja ser esse organismo vivo. Por quê? Porque Ele é o cabeça do corpo, o cabeça da igreja. Colossenses 1,18 diz: Ele é a cabeça do corpo da igreja. Amém? A igreja não vive por si mesma. Você precisa entender isso. A igreja não vive por si mesma. E graças a Deus por isso. Amém, queridos? Eu não sei para você, mas para mim isso é um alívio. Porque a gente não sabe nem escolher. A gente muda de opinião a cada 5 minutos. A gente, para tomar uma decisão, a gente é muito complexo. Então, a igreja não vive por si mesma. A igreja, ela é dirigida por Cristo, pelo Senhor. Quem dirige a igreja é o Senhor. Ele dirige e Ele quem dá a vida, né? Quem dá vida à igreja. Tudo começa a partir dele, tudo vem dele, tá? Então, a igreja é viva, vamos dizer assim, porque Cristo vive. Você pode dar glória a Deus por isso? Amém? Cristo não está morto. Cristo não está pregado, né, num madeiro, né? Me perdoem os meus irmãos católicos, né, que colocam lá aquela imagem de um Cristo todo troncho, todo torto. Quem já viu essa imagem aqui? Quem já viu? Todo troncho, todo torto. Aquele não é o nosso Cristo. O nosso Cristo está vivo, amém, queridos? O nosso Cristo ressuscitou. Então, o Cristo vivo, o Cristo de pé, que nós cremos, é quem dá vida à igreja. É quem faz a igreja continuar se movimentando, quem dirige e que dá vida, tá? Então a igreja, ela só
é esse organismo vivo se ela estiver conectada com Cristo. Olha para esse irmão lindo que está do seu lado, dá um sorriso para ele com dente ou sem dente mesmo, vê se ele está com cara que chupou limão, e aí você fala para ele dar um sorriso para Jesus, amém? Fala para ele assim: Jesus é quem nos dá vida. Jesus é quem nos dá vida. Aí tu pergunta para ele assim: você está conectado com Ele mesmo? Pergunta para ele: você está conectado com Jesus? Será que a igreja, nós, estamos conectados com Cristo? Será que realmente estamos conectados com o Senhor? É uma pergunta para nós fazermos uma análise introspectiva. A palavra do Senhor, ela nos orienta a fazer um autoexame. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Será que estamos realmente conectados com Cristo? Porque a igreja ela só pode ser um organismo vivo se ela estiver conectada com Cristo. Pergunta aos senhores: se tirarmos a cabeça do corpo, esse corpo sobrevive? Não sobrevive. Se você vê um corpo andando sem cabeça, estende a mão e repreende, irmão, porque alguma coisa está errado, Então, a igreja só é igreja porque ela está conectada a Cristo. Nós precisamos estar conectados em Cristo. Se tirar a cabeça do corpo, o corpo não sobrevive. Então a igreja só é esse organismo vivo porque ela está conectada em Cristo. Eu quero ser enfático nisso, E isso é resultado do relacionamento de cada um. De cada um. Um organismo vivo, cada um faz parte desse corpo, desse organismo vivo. E isso é resultado, da comunhão com Deus de cada um, tá? Então muitas pessoas veem, a gente precisa desmistificar isso, a gente precisa desconstruir isso. Muitas pessoas veem a igreja apenas como um lugar físico, uma instituição religiosa, Então as pessoas, isso faz parte do contexto de ser igreja, é o lugar onde nós nos reunimos. Mas a igreja realmente é esse organismo vivo, eu e você, nós, que estamos conectados em Cristo. E esse é o lugar da reunião desse organismo, É o lugar onde a igreja realmente, tá? Aqui é o salão, vamos dizer assim, é o lugar que Cristo nos deu para a gente estar, permitiu nós estarmos, para a igreja se reunir, para a congregação se reunir, tá? Então, a gente não pode entender igreja apenas no sentido físico, O sentido físico, apenas da estrutura, a gente não pode entender isso, tá? Ou apenas como uma instituição religiosa. A Bíblia nos ensina que a igreja é um corpo vivo, formada por pessoas, dirigida por Cristo, assim como o corpo humano. Amém? Vocês estão aí ainda? Como o corpo humano, tá? O corpo humano, ele tem diferentes partes, sim ou não? Diferentes partes, O corpo humano, ele tem várias partes, independentes. Mas a igreja só funciona, o corpo só funciona quando está tudo ligado. Pergunto a vocês, quem já passou por isso, deu aquela topada no último dedinho do pé, quem já passou por isso? Vai doer na onde? No corpo todo, sim ou não? Vai doer, lógico que vai ser uma dor mais local, mas o teu corpo todo vai sentir. Por quê? Porque está conectado, está junto, tá, gente? Então, se você, por exemplo, arrancar a sua mão e deixar eu arrancar minha mão e deixar no outro lado, ela vai ficar ali se debatendo por alguns tempos, que nem o rabinho da lagartixa. Quem já viu isso acontecendo? O rabinho da lagartixa que fica lá, se mexendo, mas depois acontece o quê? Morre, porque desconectou do corpo. A mesma coisa é a nossa mão, ou qualquer um outro órgão do nosso corpo. Você tirar, vai morrer, não vai fazer sentido, vai necrosar, vai morrer, enfim. Então a igreja é como eu posso dizer, partes diferentes, independentes, mas que só funciona quando está junto.
Quem está entendendo isso aqui nessa noite? Que só funciona quando cumpre o seu papel, junto, tá? O apóstolo Paulo, ele trata desse tema em sua primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 12. Se você quiser acompanhar aí, você pode acompanhar, tá? Ele destaca 3 características desse organismo vivo, o apóstolo Paulo. Ele destaca 3 características desse organismo vivo. Em primeiro lugar, ele fala da unidade do corpo. O corpo precisa estar unido. 1 Coríntios 12, do 12 ao 13, tá? Se você quiser fazer a leitura em casa. 1 Coríntios 12, do 12 ao 13. Não dá tempo da gente entrar nos textos, tá? Lembrando aquilo que eu já disse, todos os assuntos que nós tratamos aqui, tá? É extenso, não tem como a gente, né, em 1h30 falar tudo. Por isso que eu peço que você se aprofunde. Então eu estou passando bem, né, dando uma pincelada, vamos dizer assim, tá? Então Paulo diz, nesse mesmo capítulo, do versículo de 1 ao 3, que nós confessamos o mesmo Senhor. Amém, queridos? O mesmo Senhor, nós servimos o mesmo Senhor, dependemos do mesmo Deus, tá? Está lá do 4 ao 6. Ministramos ao mesmo corpo, está lá do 7 ao 11, depois você pode ler esses versículos. E experimentamos o mesmo batismo, tá? Então, o que isso está falando? Da unidade. A igreja precisa, né? Ela deve, vamos dizer assim, é uma instrução do Senhor, andar em unidade, né? E essa unidade é um reflexo do relacionamento do cristão, né, individual. Eu costumo dizer, se o relacionamento na vertical vai bem, o relacionamento na horizontal também vai bem. Quem está me entendendo nessa noite? Amém? Então, se primeiro o teu relacionamento é aquilo que Jesus ensinou, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Então, prioridade, Deus, sempre. Se o teu relacionamento na vertical vai bem, o relacionamento também na horizontal vai bem. Então, essa questão da unidade da igreja é um retrato, é um reflexo, vamos dizer assim, né, da sua busca no individual, no secreto. Quem está me entendendo nessa noite? Então a igreja deve andar em unidade. É um desafio, porque somos completamente diferentes. Temos temperamentos diferentes. Alguns são mais coléricos, não aceita desaforo, quer resolver. Outros são mais sanguíneos, que nem Pedro, que se deixar, o apóstolo Pedro, que se deixar arranca a orelha de Malco. Quem está me entendendo nessa noite? Amém? Tem aqueles crentes que é assim, né? Ah, eu fui para Jesus, mas se pisar no meu calo, aí você vai me conhecer. Bom, você precisa repensar sobre algumas questões da sua vida. Porque a palavra do Senhor diz que aquele que roubava não rouba mais, que aquele que fazia coisas erradas não faz mais, que aquele que fazia coisas ilícitas não faz mais. Então, aonde há conversão? Então Deus não vai tirar o teu temperamento, mas Ele vai te ajudar, e Ele vai te ajudar a equilibrar as coisas. Quem está me entendendo nessa noite? Ele vai te ajudar. Deus não vai arrancar o teu temperamento. Deus te fez com esse temperamento, Ele te criou com esse temperamento, por um propósito, por um motivo, e Ele vai te usar com esse temperamento, mas o único capaz de equilibrar as coisas é o Senhor. E nós precisamos buscá-lo. Nós precisamos se conectar com Ele. Por isso o relacionamento na vertical tem que ir bem, tá? Então devemos andar em unidade. Chacoalha teu irmão aí, até ele dá 1000 glória a Deus aí. Balança ele, até dá 1000 glória a Deus aí. Fala para ele assim, acorda, não dorme não. Devemos andar em unidade. E 2 fatores que mantêm a unidade no corpo. Primeiro, o sangue. 2 fatores que mantêm a unidade no corpo, tá? Como assim, pastor Mário? Explica melhor para nós. É difícil, por exemplo, estabelecer unidade entre os meus pés, as minhas mãos
os meus rins. Estou falando de um corpo literal, sim ou não? É difícil você manter essa unidade. Mas todos os membros do nosso corpo se alimentam do mesmo sangue. Quem está me entendendo nessa noite? Todos os membros. É difícil você manter unidade, ó. Aí tu vai chegando nos 42, olha lá, só Jesus, irmão. Aí tu fica sedentário, só Jesus. Eu preciso voltar, irmão. Estou voltando, em nome de Jesus. Na verdade, só Jesus na minha vida, amém? Ora pelo seu pastor. Mas, como estabelecer? O sangue. É o sangue que vai alimentar tudo. É o sangue que fornece vida a todos os membros. É o sangue. É o sangue circulando na veia. Amém, queridos? Vocês estão aí? É o sangue, né? O sangue que fornece vida a todos os membros. Se impedirmos de o sangue chegar a algum deles, o que vai acontecer? Esse membro vai morrer, sim ou não? Vocês estão aí ainda? Se nós impedimos de o sangue chegar, se você pegar aqui, amarrar aqui um negócio aqui, ó, e impedir de o sangue chegar aqui, isso aqui vai necrosar, vai apodrecer e vai cair, sim ou não? Vai. Então, vai morrer rápido. E o que isso tem a ver no sentido espiritual, pastor Mário? No sentido espiritual, o sangue de Jesus é o elemento que unifica o corpo de Cristo. Quem está pegando isso aqui, amém? Você pode dar glória a Deus por isso? Então o sangue de Jesus é o elemento que unifica o corpo. Ninguém entra na igreja, vamos dizer assim, né? Ninguém participa dessa questão, dessa realidade de igreja, sem ter se apropriado primeiro da expiação, sem ter se apropriado dos benefícios da morte de Cristo na cruz do Calvário e da sua ressurreição, do seu sangue derramado, né, da sua expiação. Ninguém participa disso aqui sem realmente se apropriar primeiro dessa questão. Todos nós estamos aqui porque um dia Cristo derramou o seu sangue na cruz do Calvário. Você pode dar glória a Deus por isso? Ninguém participa dessa realidade sem aceitar o sacrifício do Senhor Jesus. Você pode ser um simpatizante do Evangelho. Você pode visitar uma igreja e ainda assim não fazer parte dessa realidade e ser apenas um simpatizante. Porque você ainda não o aceitou, você ainda não aceitou a sua expiação na cruz do Calvário, você ainda não aceitou o seu sacrifício. É por isso que todo culto a gente faz apelo aqui. Tem alguém que quer entregar a sua vida para o Senhor Jesus? Tem alguém que decide entregar a sua vida para o Senhor Jesus? Porque na verdade quem te trouxe para cá foi o Senhor, isso é incontestável. Quem te atraiu foi o Senhor, mas você precisa decidir se você quer ou não. Então a gente precisa aceitar isso. O que mantém essa unidade é o sangue de Cristo. Você pode dar glória a Deus por isso? É o sacrifício de Cristo. O segundo fator que faz com que a igreja mantenha essa unidade, né, do corpo de Cristo é o Espírito Santo. Quem pode dar glória a Deus pelo Espírito Santo, amém? É o Espírito Santo, tá? Paulo ele diz assim, ó, um só Espírito, né, em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um só corpo. Um membro do corpo pode ser mais cheio que o outro, sim ou não? Pode ser mais cheio que o outro, tá? Mas nenhum membro, estou falando daqueles que aceitaram a Jesus, que confessaram Ele publicamente, nenhum membro que aceitou Jesus está sem o Espírito Santo. Você pode dar glória a Deus por isso? Alguns podem ser mais cheios que o outro, mas nenhum dos membros de Cristo, desse organismo vivo da igreja, está sem o Espírito Santo, nenhum membro, tá? Então a unidade da igreja, ela não é apenas de cunho eclesiástico, denominacional. A unidade da igreja não é de algo apenas organizacional. É isso, gente? É isso aí. Me ajuda a pregar. Mas é espiritual. Diga para o seu irmão, em nome de Jesus, para ele assim: a unidade da igreja é algo espiritual.
Acontece através do Espírito. Amém? Segunda característica desse organismo vivo é a diversidade do corpo. Anote isso. Se você está acompanhando a gente nessa série de ministrações, é bom para que você depois faça suas leituras, seus estudos. A segunda característica desse organismo vivo é a diversidade do corpo. Tá? 1 Coríntios 12, 14 ao 20. 1 Coríntios 12, 14 ao 20. Então o corpo precisa das mais diversas funções dos membros para sobreviver, sim ou não? Precisa das mais diversas funções do corpo para sobreviver, né? Por exemplo, o meu olho e o seu olho faz o trabalho de reconhecer uma comida gostosa, sim ou não? Uma lasanha, amém? Que um dia você vai me convidar para comer lá na sua casa, em nome de Jesus, com uma Coca-Cola bem gelada, um gelo, em nome de Jesus. Então meu olho, vamos dizer assim, ele faz o papel de reconhecer aquilo que eu gosto. Ele vai fazer esse papel. Mas para que a comida alimente o meu corpo, o que é que vai precisar fazer? Quais são os processos? Já está lá na tua frente. O prato já está diante de você, já está tudo ali preparado. Mas o que é que vai precisar para alimentar o corpo? Primeiro, mão. Sim ou não? É a diversidade do corpo. É a diversidade. Vai precisar de mão. Você vai precisar pegar a comida, vai precisar da boca. Sim ou não? Vai precisar dos dentes para mastigar, né? Você vai precisar da garganta para engolir, do estômago para digerir. Sim ou não? Tudo faz parte do corpo. Tem, né, diversas funções no corpo. Então os membros do corpo não podem desempenhar a sua função isoladamente. Olha para o seu irmão e diga para ele assim: é junto. Deus não nos chamou para viver isolado. Existe uma mentira de Satanás dizendo que você não precisa estar dentro do contexto igreja. A gente já entendeu que não é isso aqui, estrutura. Você não precisa estar dentro do contexto igreja. Você pode ficar em casa, congregar em casa. Mentira de Satanás. Mentira do inferno, mentira do diabo. Isso é uma mentira sendo disseminada por aí, que a gente precisa desconstruir. O corpo precisa estar junto. Precisa estar junto, tá? Então, os membros não desempenham a função isolado. Eu não posso arrancar meu braço e deixar ele lá e fazer alguma função isoladamente, tá? Então nós não fomos chamados para viver isolados. Diga para o seu irmão assim: nenhum homem é uma ilha. Nós não fomos chamados para viver isolados. Mas pastor, pessoas já me feriram. Pessoas já me entristeceram, já me frustraram. Eu não quero mais me relacionar. Deixa eu falar uma coisa para você em nome de Jesus, que já falei aqui por diversas vezes. Seja maduro, seja madura. Pessoas vão nos entristecer sim. Pessoas vão nos frustrar sim. Por quê? Porque é ser humano. E você também vai frustrar pessoas. Você também não vai atingir, vamos dizer assim, expectativas de pessoas. Pessoas vão se frustrar com você. Você vai magoar pessoas, você vai ferir pessoas. Por quê? Porque somos seres humanos, somos falhos. Mas isso não pode te impedir, isso não pode te isolar, isso não pode ser um motivo para você viver isolado, para você deixar de se relacionar, porque da mesma forma que pessoas te ferem, Deus usa pessoas para te abençoar também. Em nome de Jesus. Eu oro para que isso seja desconstruído na tua mente. Toda barreira seja desconstruída hoje da tua mente, em nome de Jesus. Ah, não vou mais me relacionar, não quero estar junto, eu não quero, irmão. Você não foi criado para viver isolado. Senão Deus tinha criado apenas Adão. Deus olhou e falou assim: não é bom que o homem viva só. Preparou a mulher. Então, você não foi
chamado para viver isolado, nós vivemos no corpo. Tá, queridos? Nós vivemos no corpo. Terceiro fator que mantém a unidade, preciso correr, a hora está indo. Terceiro fator que mantém a unidade do corpo é a mutualidade do corpo, tá? Então, Paulo, ele fala sobre essa mutualidade, né? Só reforçando essa questão aqui, tá? Você pode ver isso no capítulo de número 12, versículo de número 21 ao 31, tá? Se eu fiz a anotação certa, tá bom? Paulo ensina algumas lições. Em primeiro lugar, dessa questão da mutualidade, de estarmos juntos, tá? É o perigo do complexo de inferioridade. Algumas pessoas carregam isso. Como assim, pastor? Algumas pessoas ficam ressentidas por não ter, por exemplo, aquele dom espiritual. E aí ela fica se, inferiorizando. Mas isso é imaturidade espiritual. Você precisa vencer a imaturidade espiritual, meu irmão. De uma vez por todas, você precisa crescer. Se você não está avançando no teu crescimento espiritual, alguma coisa está errada. Paulo um dia ele chega na igreja e ele fala: eu já deveria estar dando para vocês uma comida mais forte, mas eu tenho que estar passando para vocês ainda o leitinho. Então, a gente precisa amadurecer, a gente precisa crescer, a gente precisa sair dessa imaturidade. Tem gente que é imaturo. Ah, fulano tem o dom e eu não tenho. Graças a Deus que ele tem o dom. Porque o que falta em mim, tem em você e está tudo bem. E a igreja cresce, a igreja vai crescendo. E está tudo bem. Essa é a mutualidade do corpo. E nós devemos exercer o nosso papel com alegria, em nome de Jesus. Tá? Você vê, por exemplo, o seu corpo se comparando? Quem já viu o corpo se comparando? Ah, o pé, eu sou a mão e eu sou melhor que você. Quem já viu isso? Você não vê o corpo se comparando. Então isso precisa cair por terra, em nome de Jesus, tá bom? Nós somos membros únicos e singulares, caminhando no mesmo propósito, caminhando numa mesma direção, tá? Segundo lugar, o perigo do complexo de superioridade. Tem aqueles que se acham inferiores por não carregar um dom, e tem aqueles que se acham superiores, super saiyajin, o supremo senhor Kaiô, a última Coca-Cola do deserto. Irmão, pelo amor de Deus, você não era nada quando estava lá no mundo, nós não éramos nada, é o Senhor Jesus Cristo, é tudo a graça dele. É tudo a graça dele, irmão. É tudo a graça do Senhor. Tem aqueles que têm esse complexo de superioridade. Então a gente não pode se envaidecer pelo dom que nós recebemos. É tudo do Senhor, amém, queridos? É tudo de Deus. Em terceiro lugar, então, a necessidade da mútua cooperação. 1 Coríntios 12, 25. Cooperação, amém, queridos? E não competição. Na igreja tem cooperação e não competição. Na igreja não tem isso. Quem vai chegar primeiro no reino? Na igreja não tem isso. No evangelho não tem isso. No evangelho o importante é chegar. Se sem uma mão, sem um pé, sem um olho, porque Jesus falou assim, ó, se o teu olho te faz pecar, arranca. Se o teu pé se a tua mão te faz pecar, arranca. Mas o importante é que você chegue no céu, na eternidade. É lógico que Jesus não está falando de algo literal. Vocês estão aí, amém? Ele está falando de decisões radicais. Se alguma coisa está te levando a pecar, arranca da tua vida. Acaba com isso. Se você vive caindo em pornografia, dá um tempo do Instagram. Quem está aqui nessa noite? Dá um tempo. Você não consegue ter esse controle, se você está caindo, isso está te afastando, te desconectando. A gente iniciou falando que a gente precisa estar conectado em Cristo. Dá um tempo.
Comece a identificar os teus pontos fracos e vai tirando. Dá trabalho, irmão. Isso dá trabalho. Não estou falando que é fácil, dá trabalho. Mas eu estou falando para quem quer estar conectado com o Senhor Jesus. Eu estou pregando para quem quer estar conectado. É uma escolha. Você pode escolher viver uma vida promíscua, uma vida longe do Senhor. É a sua escolha. Então, em terceiro lugar, necessidade mútua, juntos, de cooperação, tá? Os dons não são dados para competição, nem para ficar demonstrando, enfim, tá? O dom tem o objetivo da cooperação. Quem está me entendendo nessa noite? Amém? Em quarto lugar, a necessidade da empatia na alegria e na tristeza. Capítulo de número 12, versículo de número 26 de 1 Coríntios. Como eu disse, não estamos competindo, não estamos numa disputa para saber quem é melhor. Aqui, o único que brilha é o Senhor Jesus. Então não estamos nessa competição. Ah, quem é mais talentoso? Ah, fulano de tal é mais espiritual que o outro. Não, a gente não está nessa disputa aqui. Essa disputa não existe aqui, ou pelo menos não pode existir. Se existir, está desalinhado com a palavra de Deus. Nós somos uma família, um corpo. E o que é que o corpo faz? O corpo caminha junto. Então, se somos esse corpo de Cristo, trazendo para o sentido espiritual, eu vou chorar com os que choram, exercendo a empatia, vamos dizer assim. Eu vou chorar com os que choram, que a palavra de Deus me ensina, mas eu também vou me alegrar com os que se alegram. Eu vou celebrar as vitórias, as conquistas do outro. Quem está me entendendo nessa noite em nome de Jesus? Eu vou celebrar as conquistas em nome de Jesus. E em quinto lugar, o que mantém a unidade do corpo é também a necessidade de compreendermos que não somos completos em nós mesmos. Falando do corpo, não somos completos em nós mesmos. 1 Coríntios 12, do 27 ao 31, parafraseando, esse texto vai dizer que nós precisamos uns dos outros. Precisamos uns dos outros, tá? O corpo é uno, o corpo é um só, mas os membros são diversos. E por isso eles precisam cooperar uns com os outros. Olhe para esse irmão lindo que está do seu lado e diga para ele assim: nós precisamos uns dos outros. Então, se sabemos todas estas coisas, se somos sabedores de todas essas coisas, nós precisamos colocar em prática, sim ou não? Nós não podemos ficar apenas no campo da ideia. Então a gente precisa colocar tudo isso em prática. Por isso que eu digo, anote, coloca aí, né? Escreve, usa o teu bloco de notas. Por quê? Porque Deus permitiu você estar aqui hoje, aprendendo a palavra de Deus por um único motivo. Você precisa colocar em prática. Nós precisamos colocar em prática, tá? Então agora, talvez essa parte aqui seja um pouco mais rápido, tá? Dito isso, hoje eu quero falar, para a gente encerrar, sobre 3 características da igreja como um organismo vivo, tá? Segura só mais alguns minutos. Como eu disse, é muita coisa, gente, é muita coisa, de verdade. Mas estou tentando aqui ser o mais claro possível, tá? Então, quais são as características de uma igreja como um organismo vivo e como podemos crescer juntos em Cristo, tá? Só reafirmando, vamos dizer assim, a igreja tem Cristo como cabeça. Primeira coisa, a igreja tem Cristo como cabeça. Guarda isso no teu coração. A igreja tem Cristo como cabeça. Uma igreja sem Cristo, né, como cabeça, é um corpo sem vida, tá? Nós não vivemos. Colossenses 1,18 diz: Ele é o cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Efésios 5,23, Cristo é o cabeça da igreja, sendo Ele o próprio Salvador do corpo, tá? Eu já disse isso aqui, vou repetir.
A igreja não pertence a homens, mas pertence a Cristo. A igreja não pertence ao pastor Mário, mas pertence a Cristo. A igreja não pertence a uma família, mas pertence a Cristo. A igreja não pertence a um sobrenome, a igreja pertence a Cristo. A igreja não pertence a um sobrenome, Valadão, a igreja pertence a Cristo. A igreja não pertence ao Mário Rocha, não, a igreja pertence a Cristo. Vocês são de Cristo. Aos cuidados, pela bondade e misericórdia do Senhor, aos cuidados do pastor Mário, que achou graça, encontrou graça, porque é tudo graça. Tudo graça de Deus. Mas o que eu quero que fique muito claro é que a igreja pertence a Cristo. Jesus não disse a igreja é de Pedro. Aliás, dizem aí, não dá para a gente entrar muito a fundo, mas fala que o primeiro Papa, enfim, foi Pedro. Não, a igreja é de Cristo, amém, queridos? A igreja é do Senhor. Pedro foi um dos primeiros líderes da igreja. Mas a igreja, o fundamento da igreja é Cristo, é o Senhor. Ele diz assim, ó, Pedro, tu me amas? Amém, apacenta minhas ovelhas e tal. E foi falando, tratando com Pedro. Aí ele começa a falar assim, ó, tu és Pedro, tu és Cefa, tu és Pedro, um fragmento de pedra. Mas sobre essa pedra, Jesus está olhando para Pedro e está dizendo assim, sobre essa pedra, que sou eu estabelecerei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pedro não é o primeiro Papa. A igreja não é de Pedro, a igreja não é dos homens, mas a igreja é do Senhor. Mateus 16, 18, Jesus disse, edificarei a minha igreja. Isso significa o quê? Que Ele é o fundador da igreja. Isso significa que Ele é o dono da igreja. Isso significa que Ele é o líder supremo da igreja. E é Ele quem dirige e guia e dá a vida pela igreja, tá? Quando a igreja não segue Cristo, quando a igreja não tem Cristo como cabeça, ela se torna apenas, vamos dizer assim, uma instituição vazia. Quando a igreja não tem Cristo, ela se torna uma instituição vazia, tá? A igreja que não tem Cristo, ela é qualquer outra coisa menos igreja, tá, gente? Segunda característica da igreja como organismo é que a igreja cresce e se edifica como corpo, tá? Só voltando no assunto anterior, o que sustenta a igreja, tá? Não são tradições, não é um sistema, não é cargo, não é evento. O que sustenta a igreja é Cristo. Eu não poderia deixar de falar isso, tá? O que sustenta a igreja é o Senhor, tá? Então, a segunda característica da igreja como organismo vivo é que a igreja ela cresce e ela se edifica como um corpo, tá? Quando cada membro faz a sua parte, a igreja cresce de forma saudável. 1 Coríntios 12, 12. 1 Coríntios 12, 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos, formam um só corpo, assim também é Cristo. Efésios 4, 16. Preciso correr por causa do tempo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor. Então, cada cristão tem um papel no corpo de Cristo. Anote isso. Cada cristão tem um papel no corpo de Cristo, tá? Se um membro não funciona, todo o corpo sofre. Se um membro não funciona, todo o corpo sofre. Quem já teve aquela unha encravada? Quem já teve? Terrível, né, gente? Quem já teve aquele furúnculo? Só Jesus, né, irmão? Então, todo o corpo sofre. Dependendo do lugar que está, todo o corpo sofre, tá? Então, a igreja só cresce espiritualmente, só cresce também em quantidade, vamos dizer assim, quando cada pessoa cumpre a sua função, tá? Todos nós precisamos completar, fazer a nossa função, tá?
Gente, é muita coisa para falar. Olha para o seu irmão e diga para ele assim: seja ativo, meu irmão, seja ativo na comunhão. Está vindo aí o alistamento de voluntários. Seja ativo na comunhão, no serviço ao Senhor, no evangelismo. A igreja, a eclésia, vamos dizer assim, ela sai também, né, para fora. Então ela fala do Senhor Jesus, não só aqui dentro, mas lá fora também. Então seja ativo. Sirva ao Senhor na igreja, sirva ao Senhor na sua casa, sirva ao Senhor no trabalho. Seja ativo. Busque descobrir o seu dom ministerial, espiritual, e use para edificar a igreja. Seja ativo na comunhão, seja ativo na igreja, tá? Terceira característica da igreja como um organismo vivo é que ela está em constante movimento e crescimento. Está em constante movimento e crescimento, tá? Um organismo vivo está sempre em crescimento, tá? Crescendo e se multiplicando. Pastor, qual é a base bíblica para isso? Atos capítulo de número 2, versículo de número 47. Atos capítulo de número 2, versículo de número 47. E a igreja começa praticamente ali, tá, gente? A igreja começa praticamente ali. Capítulo de número 2 de Atos. Com a descida do Espírito Santo. Por isso que eu disse, tá, que o Espírito Santo precisa estar no nosso meio para que a igreja aconteça. A descida do Espírito Santo, eles são cheios do Espírito Santo e ali começa o start. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar. Tá? Então a igreja ela vai crescendo e se multiplicando. Isso é resultado de cada um que entendeu o seu papel. Então a gente vai servir, né, como eu falei anteriormente, a gente vai evangelizar, a gente vai falar da palavra do Senhor. Mateus 28, 19 ao 20, Jesus ele dá uma ordem expressa para os seus discípulos e para nós também. Ele diz, essa é a grande comissão: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Então a igreja não foi chamada para ficar parada. Quem está me entendendo nessa noite? A igreja não foi chamada para ficar parada. A igreja foi chamada para se movimentar, né? Está escrito na palavra de Deus aqui, chegou para nós, ide, né? Eu já falei isso algumas vezes, mas na tradução que chegou para nós, chegou ide. Mas se você for no original, você vai encontrar indo, porque a ideia de Jesus era exatamente isso. Enquanto vocês estão indo, né, pelo caminho, é uma igreja ativa, é uma igreja que se movimenta. Então, enquanto vocês estão indo, né, o ide de Jesus é exatamente isso. Indo pelo caminho, façam discípulos. Por onde vocês passarem, façam discípulos. Uma igreja viva, uma igreja ativa. Quem está me entendendo nessa noite? Então, indo pelo caminho, na sua casa, no seu trabalho, na sua escola, aonde você estiver, façam discípulos. Conforme vocês vão caminhando, a igreja ela não fica parada, ela não foi chamada para ficar parada, ela se multiplica, ela cresce e se multiplica. Como eu disse, começou com 12, foi indo, e a gente vê os frutos até hoje. Você é fruto de alguém que disse sim para o chamado de Deus. Você pode dar glória a Deus por isso? Você é fruto, né, de alguém que disse sim, mesmo diante da perseguição. Porque naquela época, você dizer sim para Jesus, você servir ao Senhor Jesus Cristo, você tinha o perigo de pagar com a sua própria vida. Quem já assistiu o filme do Paulo, o apóstolo? Uma boa recomendação para você ver. Assiste lá, você vai chorar, irmão. Paulo, o apóstolo de Cristo. Sabe o que eles pegavam? Os cristãos? Eles pegavam os cristãos naquela época. Nero, que era pirado, endemoniado, completamente. Ele pegava o cristão, colocava no poste e ele queimava o cristão. Era isso que acontecia. Hoje o evangelho não, mas essa coisa do gospel, vamos dizer assim, virou moda para alguns. Mas naquela época, você falava que você servia a Cristo, eles te colocavam num poste e tocava fogo em você, e Nero falava que era para iluminar a cidade. Para você entender. Quando não, eles eram jogados nas covas de leões. Quando não, eles eram mortos a espadas,
era jogado óleo quente em cima deles. Tudo por professar a fé. Mas eles não paravam. Era uma igreja viva. Era uma igreja viva, atuante. Quanto mais batia, e o crente é assim, parece massa de bolo, né? Parece massa de pão, na verdade, acho que é. Quanto mais bate, mais a gente cresce. Quanto mais bate, quanto mais é perseguido. Quanto mais a igreja era perseguida. Se você estudar a história da igreja, já falei isso aqui. Tinha um líder chamado Diocleciano. Esse cara quase acabou com a igreja. Ele tacou fogo nos escritos, nos pergaminhos. Mas foi a época que a igreja mais cresceu. Porque a igreja estava sendo perseguida. Irmão, quando nossa vida fica muito cômoda, você não cresce. É por isso que Deus coloca umas provas assim para você orar, para você clamar, para você buscar o Senhor. Deus não te tenta, mas Ele te prova para extrair o melhor da sua vida. Satanás te tenta para extrair o pior da tua vida. Então Deus muitas vezes coloca algumas coisas para você despertar, para você voltar a orar, para você buscar. Foi a época que a igreja mais cresceu. A época de perseguição, quando eles eram jogados aos leões, era espada, era uma correria, era tirado de casa, arrancado de casa com força, irmão, terrível. Mas foi uma igreja que perseverou e a gente colhe os frutos até hoje. Porque foram pessoas que disseram sim para Jesus, independente da perseguição. Independente se era Nero, se era Diocleciano. Independente, eles diziam, não, eu vou servir esse Cristo. Hoje cai uma chuva, você já quer deixar o Senhor. Hoje acontece alguma coisa, não, eu vou chutar o balde, eu vou sair da igreja, eu vou deixar de ser igreja na verdade. Você já quer chutar o balde. É uma provinha, você já quer entregar tudo, você já quer parar. Eles não tinham isso aqui. Tinha que cultuar escondido. Irmão, você pode dar glória a Deus pela liberdade que a gente tem? Irmão, eu estive na África, eu vi dificuldade ali. A gente está bem, a gente tem ar-condicionado, a gente tem um monte de coisa, irmão. Você tem cadeira para sentar. Você tem concreto aqui, não é piso. Mas lá é chão batido. E a gente não precisa ir muito longe. Se a gente for em alguns estados aqui do Brasil mesmo, você encontra também isso aí. Você encontra. Mas você vai encontrar uma igreja viva. Uma igreja atuante. Uma igreja que glorifica ao Senhor num sol de, sei lá, irmão, quase 50 graus, não sei quanto que estava. Mas o meu único desejo, quando eu estava naquele culto, era sair daquele lugar. Porque eu não estava aguentando de calor. Eu só queria sair daquele lugar. Mas eles estavam lá, louvando, agradecendo. Uma igreja viva. Igreja não é prédio, não é estrutura, a igreja somos nós. A igreja é você. E o Espírito Santo quer te ativar nessa noite, para que nós venhamos ser realmente esse organismo vivo. Se coloque de pé em nome de Jesus. Vamos orar. A série de louvor pode vir. A gente já vai encerrar. Mas eu não poderia encerrar dizendo que uma igreja viva, ela faz a diferença onde ela está. Uma igreja viva, ela faz a diferença onde ela está. Pode ser a menor igreja, mas se for viva, ela vai ser relevante na cidade. Ela vai ser relevante no bairro. Nós precisamos ser essa igreja viva, onde o fogo do Espírito aquece o nosso coração. Que põe em prática aquilo que está escrito: o fogo arderá sobre o altar e não se apagará. Eu queria fazer algo aqui. Eu sei que tem gente que não gosta, mas a gente é igreja. A gente pregou sobre isso. A gente é igreja. Eu gostaria que você orasse por uma pessoa hoje. Mas uma pessoa que você nunca orou, que você nunca conversou, que você nunca teve um contato. Eu gostaria que você saísse do seu lugar, homem com homem, mulher com mulher, e você orasse por alguém agora. Em nome de Jesus. Nós somos igreja, nós estamos caminhando para o mesmo céu. As dificuldades precisam cair por terra. Escolhe alguém aí para orar. Ora por alguém agora, em nome de Jesus. Será que você pode fazer isso?
Nós estamos caminhando para o mesmo céu. Nós estamos caminhando e precisamos caminhar unidos, juntos. Juntos. Ora para o seu irmão agora, fala para que Deus fortaleça a vida dele. É tanta dificuldade que a gente tem. E o que às vezes a gente só precisa de um abraço, é de uma oração, é tanta dificuldade. Escolha alguém para orar agora, ore por alguém, seja um canal de bênção agora. Nós somos igreja, esse organismo vivo que caminha junto. Fala para Deus fortalecer a vida do seu irmão agora, em nome de Jesus. Fala para Deus fortalecer a ele, fala para Deus renovar, fala para Deus vir com provisões sobre a vida dele, sobre a casa dele, sobre a família dele. Ore por alguém agora. Nós somos igreja. Nós somos igreja. Nós fomos lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Nós estamos indo para o mesmo céu. Um dia nós estaremos juntos na eternidade. Um dia nós estaremos juntos na eternidade. Isso aqui vai passar, irmão. Tudo isso aqui vai ficar. Toda essa estrutura vai ficar. Mas um dia, todos nós estaremos na eternidade com Cristo. Um dia, todos aqueles que entregaram a sua vida ao Senhor Jesus Cristo vão desfrutar de uma eternidade de descanso. Aleluia. Ore por alguém, ore por alguém. Enquanto cantamos, ore por alguém. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar. Não pare de orar, não pare de orar. Ore por alguém tu agora, és a em nome de Jesus. direção. Fala para Deus fortalecer o seu irmão. Fala para Deus encher ele do Espírito Santo. Tudo pode Deus não nos deu espírito de covardia, mas de equilíbrio. Seu amor. Fala para Deus agora, seja um intercessor. Intercede pela vida do seu irmão agora, em nome de Jesus. Sempre há de existir. Seja a igreja, seja o evangelho, em nome de Jesus. Preparado pra mim. Ore, 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 ore. A gente já está encerrando. Não tenha pressa de sair da presença de Deus. Não existe outro lugar melhor do que esse. Não existe outro lugar melhor do que esse. Por ti vou caminhar. Ore por alguém, interceda por alguém. Tu és a direção. Abençoe a vida de alguém. Pergunta se está tudo bem com esse irmão aí. Pergunta para ele, está tudo bem, meu irmão? Você está precisando de alguma coisa? Eu posso te auxiliar em alguma coisa? Nós somos um corpo, um organismo vivo. Igreja não é estrutura, não é prédio, não é tijolos. É um organismo vivo. É o corpo de Cristo se movendo nessa terra. Aleluia. Louvado é o teu nome, Jesus. Preparado pra mim. Agora que você já orou, pega suas mãos e cante essa canção. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Seja abraçada nessa noite. A cura na comunhão. Teus braços, A cura na comunhão. A cura na onde unidade. encontro Em nome de meu Jesus. refúgio.
quero repreender todo o mal agora, na autoridade do nome de Jesus. Tudo que vem para separar, tudo que vem para causar discórdia, tudo que vem para causar desunião, eu declaro agora, Senhor, que toda seta maligna do inferno cai por terra, na autoridade do nome de Jesus. Nós vamos caminhar unidos, juntos, em direção, Senhor, à eternidade. Que o Senhor venha guardar as nossas vidas, que o Senhor venha guardar, Senhor, a tua igreja, porque essa igreja é tua, Pai. Esse povo é teu. Foi o Senhor quem foi naquele madeiro, foi o Senhor que verteu o sangue, não foi o pastor Mário, não foi ninguém, foi o Senhor. Que o Senhor venha guardá-los, que o Senhor venha, Senhor, protegê-los, livrá-los de todo o mal. Que nós venhamos crescer juntos, caminhar juntos, que não haja competição, Senhor, no nosso meio, mas que nós venhamos realmente pegar nas mãos e unirmos forças, caminharmos juntos em prol, Senhor, de que o reino avance, em nome de Jesus. Ó Deus, que a comunhão dessa igreja, que a unidade dessa igreja seja o maior testemunho para aqueles que estão lá fora, em nome de Jesus. Que nós venhamos caminhar juntos, unidos, ajudando um ao outro, em nome de Jesus, a ponto de que isso se torne realmente um testemunho, Pai. Que nós não venhamos apenas pensar em nós mesmos. Tira todo o egoísmo do nosso coração, tira todo o egoísmo do nosso coração, Pai. E que nós venhamos ser igreja realmente, que nós venhamos ser o evangelho realmente, não da boca para fora, não da boca para fora, mas que nós venhamos ser o evangelho, que nós venhamos realmente, ó Deus, refletir o teu coração, Pai, em nome de Jesus. Nós queremos ser pessoas que refletem o coração do Senhor, o amor do Senhor, em nome de Jesus. Que isso não fique apenas no campo da ideia, Pai, em nome de Jesus, mas que todas as barreiras caiam por terra. Tudo que impede, Senhor, de essa igreja ser uma igreja atuante, uma igreja viva, caia por terra na autoridade do nome de Jesus. Que nós venhamos, ó Deus querido, estar no centro da vontade do Senhor. Guarda as nossas vidas, livra-nos de todo mal, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu não posso encerrar sem lhe dar a oportunidade de você se reconectar com o Pai. Eu não sei como você chegou aqui. Talvez você se desconectou, ou você nunca ao longo da sua vida se conectou com Jesus. Ele está te fazendo um convite nessa noite. Eu não vou me alongar muito, por isso eu já quero perguntar: se houver alguém no nosso meio que deseja entregar sua vida ao Senhor Jesus, que tenha coragem de fazer isso, de se reconectar com o Pai novamente. Se você está no nosso meio, só faz um sinal, a gente quer te conhecer. Alguém que deseja entregar sua vida ao Senhor Jesus? Amém? Vem cá, jovem, vem cá. Há mais alguém? Se houver mais alguém, não resista à voz do Espírito Santo, não endureça o seu coração, entregue a sua vida a Ele hoje, Ele está te chamando. Eu não posso me alongar mais, as horas já foram. Mas se você está aqui, você deseja se reconectar com Cristo, e talvez você tenha vergonha, você pode me procurar no final do culto. Vamos orar. Pai, nós apresentamos a Ti o Teu Filho, Pai. Nós oramos e pedimos que o Senhor venha guardá-lo, protegê-lo, livrá-lo de todo mal. Escreve o nome dele no livro da vida, perdoe os seus pecados, e que a partir de hoje ele possa viver um novo começo, uma nova história, em nome de Jesus. Amém. Aplauda ao Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe, meu querido. Fica firme, em nome de Jesus. Vamos para casa. Pai, nós te agradecemos, nós te louvamos pelo culto dessa noite. Leva os seus filhos em paz, em segurança, livra-os de todo mal. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, vai em paz. Vai em paz, em nome de Jesus.